Olá, meus irmãos em Cristo, que alegria estarmos aqui mais um dia nesta segunda-feira, dando início ao programa Tempo de Recomeçar. E hoje eu tendo a graça de estar aqui para estar refletindo o Evangelho com vocês na capela onde eu cresci, pertencente à minha família, às minhas origens, onde São Sebastião, um santo mártir maravilhoso, cuida de nós, das nossas lavouras, sempre intercedendo por nós junto a Cristo. E aqui nos reunimos sempre em família para louvarmos, bendizermos e celebrarmos aos domingos a nossa fé, a nossa gratidão a Deus, a intercessão a todos os santos anjos que rogam por nós junto a Deus. São Sebastião, rogai por nós. E vamos, neste momento, fazer o sinal que nos une enquanto cristãos para refletirmos o Evangelho desta segunda-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como segunda-feira, vamos iniciando, louvando e bendizendo esse Senhor maravilhoso, agradecendo pelo dom da vida, pelo dom da fé, aproveitando este ambiente santo, este ambiente sagrado, um ambiente de oração, no meio dos verdes pastos que o nosso Senhor construiu como obra-prima para todos nós, que nos alimenta também da sua graça, do teu amor. Então, vamos assim, louvando e bendizendo esse Deus maravilhoso que nos deu a oportunidade de estarmos vivos no dia de hoje, abençoando e curando, transformando as nossas famílias, fazendo prodígios e milagres. Senhor, Deus nosso Pai, te louvo pela minha família, te louvo pela saúde que nos destes, te louvo pelos problemas que nós passamos, que nos fazem estar cada vez mais perto de ti. Te louvo e bendigo, porque o Senhor é grandioso, que sempre está de mãos dadas conosco. E neste início de semana, Pai, pedimos a tua bênção, assim como a bênção da mãezinha Maria Santíssima, que hoje nossa igreja celebra São Joaquim e Santa Ana, um exemplo de fé. Maria foi escolhida justamente por ser obediente, por ter tido uma excelente criação. Santa Ana e São Joaquim eram bondosos. Não temos relatos nos nossos evangelhos, mas através dos evangelhos apócrifos, nós podemos observar que esses grandes seres humanos que creram, mesmo sem ver, ouviram e sentiram a presença do Pai, pegavam todos os seus bens e dividiam em 3 partes. Uma eles doavam para o templo, para os sacerdotes, a outra para os pobres, e a outra parte eles se sustentavam. Então, através da doação, através da oração e através da crença nesse Deus que nos prometeu a salvação, eles geraram Maria, a nossa mãe, aquela que cuida de nós. Então hoje celebramos e honramos esses dois que nos deram de presente, Maria como mãe. Então isso quer dizer que nós tenhamos sabedoria o suficiente
para criarmos os nossos filhos, darmos uma base sólida para que eles sejam seres humanos, abençoados e escolhidos por Deus, desde a sua concepção até a sua vida enquanto servos do nosso Senhor. E hoje nós iremos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículos 16 e 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Essas são palavra da salvação. O que Jesus quis dizer através dessa pequena perícope, desses versículos? Tantos creram, tantos obedeceram a Jesus. Podemos citar Jacó, Abraão, Davi, Salomão, São Joaquim, Santa Ana. Eles não tiveram a oportunidade de ver em Jesus, não puderam ter a grandiosa chance de estar com Deus diante deles. Mas o que eles fizeram? Foram obedientes e creram e construíram uma fé baseada no Deus único, crendo em suas promessas, para que nós, bem-aventurados, porque nós, através das Santas Escrituras, nós podemos ter a certeza que Deus se fez homem no meio de nós. E os apóstolos que estavam ali quando Jesus disse isso para eles: bem-aventurados aqueles, os vossos olhos porque veem. Eles tiveram a oportunidade de ver Deus, de materialmente com seus próprios olhos estarem na presença de Jesus. E mesmo assim, humanos, pecadores, falhos, quantos apóstolos que nós podemos observar? Pedro negou Jesus, Judas duvidava, precisava tocar para crer, Judas não Tomé. E Judas, mesmo observando e vendo Jesus operando milagres, ele o traiu, ele o entregou. E nós, nos dias de hoje, observando os milagres que o nosso Jesus faz em nós, vendo promessas se cumprirem na nossa vida e na vida do nosso irmão, o que nós fazemos? Negamos Jesus, duvidamos da sua presença. E quando nós pecamos, nós entregamos Jesus para a morte. Então, meus irmãos, nós somos realmente bem-aventurados. Que Ele, como Deus, se preocupou em vir até nós, nos transformar em templos vivos do Espírito Santo. Nos deu de presente a oportunidade de respirar Deus. Nos deu a oportunidade de receber o próprio Jesus aos domingos, através da Santa Eucaristia, o seu corpo e sangue. Jesus está no meio de nós e nós continuamos nos rendendo aos prazeres mundanos. Continuamos nos rendendo aos nossos problemas, nossas dívidas, famílias destruídas, doenças, e não cremos que Jesus é o nosso Salvador, que Ele pode sim levantar defunto, Ele pode sim curar a tua enfermidade, Ele pode sim salvar a tua família.
Ele pode sim te dar prosperidade ao ponto de fazer tudo aquilo que vós tocardes florescer, transformar. Então, fica nessa mensagem de obediência dos nossos grandes profetas que ao longo de milênios creram no Deus único, lutaram pela terra prometida, foram obedientes sem ver a própria salvação diante deles, sem tocar em Jesus. Nós podemos tocar, nós podemos sentir, nós temos acesso a Deus a todo instante. Então, vamos usar como exemplo esses grandes homens, esses grandes nomes na nossa vida e crer nesse Deus único, nesse Deus Salvador, que é responsável pelo dom da vida, pelo dom da fé, pela nossa transformação. E ter a certeza que o seu problema, que a sua dificuldade é pequena em relação à grandiosidade do que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Entregue a sua vida nas mãos do nosso Senhor, porque Ele te transformará, Ele te curará, Ele realizará milagres e prodígios em nossas vidas. Amém? Estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada semana a todos, meus irmãos, e que bênçãos recaiam sobre a vida de cada um de nós. Amém, amém, amém. São Sebastião, rogai por nós.